Feliz sábado, igreja. Estamos todos na casa do nosso Pai esta manhã, reunidos e felizes, porque estamos no melhor lugar do mundo. E eu também estou ainda mais feliz por voltar à minha igreja de origem, a Igreja Central de Queimadas, para mais uma vez estar compartilhando a mensagem que o Senhor escolheu para nós essa manhã. E eu tenho a consciência, irmãos, do quanto Satanás tentou fazer com que eu e você não estivéssemos aqui esta manhã. Existe um grande conflito que nós não podemos ver, mas forças malignas não querem que você esteja aqui. Mas você conseguiu estar aqui. Então, nós precisamos agradecer a Deus por essa oportunidade e aproveitar esse momento. Então venha junto comigo adorar o nome do Senhor, aproveitar o momento para fazer o que nós devemos fazer aqui. E em relação ao tema do sermão desta manhã, o tema será tentações/provações. Hoje é sábado de mordomia. O tema gira em torno da mordomia cristã, do nosso autocuidado com a nossa vida espiritual. E por isso o tema será tentações/provações. Mas antes de nós iniciarmos de fato e abrirmos a palavra, eu gostaria de pedir para que os irmãos fechem os seus olhos para nós mais uma vez falarmos com o Senhor. Oremos. Grandioso Pai, amado Deus, estamos aqui, Senhor, sedentos, curiosos para saber o que o Teu Espírito Santo reservou para nós esta manhã. Mas nós queremos nos colocar, Senhor, de coração aberto, nós queremos nos colocar de espírito humilde, para saber que neste momento apenas o Senhor falará. E nós queremos ouvir, ó Pai, e guardar em nós todas as palavras que forem ditas, Senhor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa indignidade, e ao mesmo tempo nós agradecemos, porque o Senhor nos aceita e aceita a nossa adoração mesmo assim. E que nesta manhã o Senhor possa fazer transformação, possa nos dar esclarecimentos importantes para vivermos esse tempo do fim. É isso que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que o tema do futebol não tem nada a ver com religião, nem deve ter, e o cristão não costuma ser muito futebolístico, né? Mas não dá para ignorar o que aconteceu ontem, a comoção geral no país, né? O Brasil estava vencendo e no final do jogo tomou o empate, não foi isso? E eu vou usar esse acontecimento para introduzir o nosso sermão, porque isso que aconteceu ontem, quando um time está vencendo, o time que está perdendo, nos minutos finais da partida, ele ataca de todas as formas, não é assim que acontece? Um time vencendo e o outro perdendo, o que está perdendo vai com tudo para o ataque. Vai atacar de todas as formas possíveis. Isso acontece no futebol. E, irmãos, nós não temos como ignorar que nós estamos vivendo os capítulos finais da história desse mundo. Estamos vivendo os capítulos finais da história desse mundo. Quando nós olhamos para frente, quando nós fazemos as nossas perspectivas de futuro, eu não sei se você tem esse sentimento, mas eu tenho o sentimento de que o que a gente pode esperar para frente é só piora. Eu não faço um bom prognóstico do que vem por aí. E principalmente com esse ano de 2022, em relação a tudo que vem acontecendo,
a gente olha para o futuro e nós vemos que a coisa vai ficar ainda pior. E sabendo que nós já estamos no fim, sabendo que nós estamos no capítulo final, e sabendo que nós estamos no time que está vencendo, o nosso adversário irá nos atacar de todas as formas. Eu estava comentando no carro com meu pai, né? O Brasil fez um gol, obviamente o time adversário ia vir com força total no ataque, né? Então o Brasil tinha que se resguardar e ficar com força total na defesa, e não foi o que aconteceu. E o Brasil levou o gol de empate, perdeu o jogo. E nós estamos, irmãos, no time que está vencendo. E o nosso inimigo sabe que está perdendo e ele vai nos atacar de todas as formas. E se nós não reforçarmos as nossas defesas, nós iremos cair. É a lógica. E é sabendo que o nosso adversário irá nos atacar de todas as formas que eu preparei esse sermão desta manhã, foi com esse intuito. E com todos esses acontecimentos negativos que nós viemos tendo nos últimos tempos, eu fiquei pensando numa música de Luiz Cláudio, que eu acho que a maioria dos irmãos aqui conhece, que diz assim: já é tempo de abrir os olhos e ver o momento em que estamos vivendo. Perceber que um novo tempo então surgirá e é preciso a cada dia despertar. Cristo vem. A música se chama Cristo Vem. E, irmãos, às vezes quando acontecem muitas coisas ruins, eu tento mentalizar os versos dessa música. É tempo de despertar. Cristo está chegando. Vamos abrir os olhos para o mundo espiritual. Não vamos nos distrair com as coisas desse mundo. Irmãos, mas sabendo que o nosso adversário atacará de todas as formas, sabendo disso, para nos proteger dos ataques dele, nós precisamos conhecer as formas que ele ataca. Não é verdade? Para poder nos proteger melhor, a gente tem que saber como é que ele ataca. E o nosso adversário, ele ataca principalmente sobre duas formas, que é justamente o tema do nosso sermão. Ele pode nos atacar com provações ou com tentações. Essas são as duas formas estratégicas de ataque de Satanás. Ou provações ou tentações. E, irmãos, Satanás, ele nos estuda. Ele estuda a nossa vida, o nosso dia a dia, e ele não nos ataca de formas aleatórias. Satanás, ele nos ataca nas formas, nas coisas que ele acredita ser mais provável de nós cairmos. Ele nos estuda e ele sabe o que provavelmente você teria mais chance de cair. E aí, para ficar bem compreensível, bem didático, eu estabeleci aqui no sermão o seguinte: nós recebemos provações em tempos de dificuldade e tentações em tempos de bonança. Se essas são as duas estratégias de Satanás, é dessa forma que ele atua. Em tempos de bonança, ele nos envia tentações. Em tempos de dificuldade, ele nos envia provações. Ok? Ficou bem claro isso? Isso significa que a verdade é que em tempos bons ou em tempos ruins, nós estamos vulneráveis. A estratégia de Satanás é que muda, mas nós ficamos vulneráveis nos dois tempos, de bonança ou de dificuldade, porque ou ele envia tentações ou ele envia provações. Mas o segredo, irmãos, para vencer é sempre o mesmo: fidelidade. Fidelidade é a chave para vencer provações
e é a chave para vencer tentações. E nesse momento eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma dúvida que eu tinha quando eu era criança. E talvez quando eu compartilhar com os irmãos, alguns irmãos se identifiquem com essa dúvida também. Irmãos, tem outra música do cantor Luiz Cláudio que se chama Chance, e ela talvez seja uma das músicas mais famosas dele, talvez você lembre muito bem da letra. Mas eu vou reler a letra aqui, vou ler mais uma vez a letra, né, da música Chance. E eu vou pedir aqui para os irmãos prestarem atenção no que ela diz, a mensagem que ela passa. Como é bom ser cristão quando tudo está bem para o seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. E dinheiro se tem para fazer o que bem se entender. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doenças lhe afligem e a fama já não mais existe, é mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição, pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Qual é a essência dessa mensagem? A música está dizendo que é mais fácil ser cristão em tempos de bonança. Em tempos de dificuldade é mais difícil. É isso que a música está dizendo, não é? Pois é. E essa música muito conhecida, muito bonita, todo mundo ouve, acha e concorda, né? Ser cristão em tempos de bonança é fácil, mas quando a coisa aperta é difícil. E aí, irmãos, a minha dúvida partia do seguinte: ao mesmo tempo que a música dizia isso, eu ouvia casos de pessoas que eram fiéis a Deus quando eram pobres e sofredoras, mas se corromperam e abandonaram a fé quando passaram a viver melhor, financeiramente e em outros sentidos. E aí isso me despertava uma dúvida, né? Afinal, é mais fácil se afastar de Deus no tempo da dificuldade ou no tempo da bonança? Como a música de Luiz Cláudio diz, é mais fácil se afastar no tempo da dificuldade, ou como alguns casos que eu via de pessoas que se afastavam no tempo da bonança. Na dificuldade eram extremamente devotas e cristãs, e depois, quando vinha a prosperidade, saía da igreja. E aí? Qual é mais fácil se afastar de Deus? E, irmãos, hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu descobri. A nossa vida é cheia de altos e baixos. E a chance maior de desapegar de Deus é em mudanças. Ou subida ou descida. Nesse momento de transição, em que você sai de um estilo de vida para outro, ou você sai da dificuldade para a prosperidade, ou você sai da prosperidade para a dificuldade, é nesse momento de oscilação que geralmente os nossos irmãos caem. E eu não sei em que tempo você está vivendo, eu não sei se você está vivendo um tempo de bonança na sua vida ou um tempo de dificuldade. E como eu não sei, o sermão vai ser para as duas vertentes. Vou falar um pouco sobre provações e vou falar um pouco sobre tentações, justamente para que nós possamos alcançar todos, né? Tanto os que estão em dificuldade quanto os que estão em uma vida tranquila e próspera. Mas, irmãos, falando agora, começando a falar sobre provações, vamos falar primeiro sobre provações, depois a gente fala sobre tentações. Sobre provações, a Bíblia fala que no mundo tereis o quê?
Aflições. Então, as provações, elas são, entre aspas, promessas bíblicas. Já é de se esperar que a nossa vida tenha provações. A palavra fala que no mundo tereis aflições. Então, é algo garantido, é uma promessa bíblica. Mas abra sua Bíblia agora em Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24, verso 10. Amém? Se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será limitada. Em outras versões, diz sua força será pequena. Se você vacilar no momento da dificuldade, no momento da provação, a sua força será pequena, será limitada. É isso que a Bíblia fala. E, irmãos, nós só temos a força limitada quando nós não cremos de verdade naquilo que nós dizemos que cremos. Exemplos disso. Trazendo o dízimo ao altar. Você acredita realmente que Deus é o seu mantenedor? Negando um emprego que trabalha no sábado, você realmente acredita que Deus tem algo melhor reservado para você? Na beira de um caixão, sepultando um parente, você realmente acredita que irá encontrar com ele na glória? Irmãos, se nós não cremos de verdade naquilo que nós professamos crer, as provações, elas irão nos abalar realmente. Elas irão nos abalar. A nossa fé precisa estar fundamentada. Nós precisamos de convicção naquilo que nós acreditamos. Se nós não tivermos essa convicção, as provações que o inimigo enviará às nossas vidas terão êxito. Portanto, irmãos, as nossas vindas à igreja, elas precisam servir nos dias maus. No dia mau, você precisa lembrar daquilo que você ouviu aqui na igreja e crer. As experiências aqui na igreja, as nossas vindas aqui, as vindas à igreja não podem ser experiências que não marcam. Você vem à igreja, você volta para casa e você nem lembra o que aconteceu mais. As vindas à igreja precisam nos marcar. Precisam ser experiência que nós vamos guardar na nossa memória. Sabe por quê? Porque nos dias maus nós vamos precisar delas. A gente vai ter que relembrar coisas que nós aprendemos aqui. E se você vem à igreja simplesmente por tradição, por praxe, por costume, as vindas aqui serão experiências que não serão marcantes e serão inúteis. As vindas à igreja precisam ser experiências úteis, que fortaleçam a nossa fé. E, irmãos, falando sobre provações, assim, eu penso, sinceramente, Deus não poupou nem o seu Filho unigênito de provações. E você quer que Ele te poupe. Por quê? Por quê? As provações são uma promessa bíblica. E até o próprio Filho de Deus sofreu provações. E nós não vamos ser imunes a elas. Mas agora a gente vai ler uma história
que vai nos ajudar a entender como deve ser o nosso comportamento nas provações e também nas tentações depois. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Você que está nos acompanhando em casa, não deixe de abrir também a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, verso 18. No verso 18 até o 24, é o trecho que a gente vai ler. Gênesis 37, verso 18 ao 24. Diz assim: Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna, em algumas versões diz no poço, vazio, ou seja, sem água. Irmãos, aqui nós vemos um grande momento de provação na vida de José. José agora está no fundo de um poço vazio, desesperançado, com o sentimento de ser traído pelos irmãos. José, nós sabemos que era alguém fiel, era alguém que obedecia a Deus, que tinha um relacionamento forte com Deus, mas isso não impediu que José enfrentasse essa provação. Lá estava ele no fundo do poço. E qual foi o comportamento de José na provação? O que é que ele fez quando estava lá no fundo do poço? A Bíblia diz que nesse momento ele maldiz o nome do Senhor e xinga os irmãos dele, e grita e bate na parede do poço. Foi isso que José fez? O comportamento de José na provação foi de resiliência, de aceitar que ele estava passando por um momento difícil, mas de saber que ele tinha um Deus que não o havia abandonado. José sabia que em algum ponto da história dele o jogo ia virar, as coisas iriam melhorar. Ele confiou em Deus. E nós sabemos que José saiu do fundo do poço. Ele saiu do fundo do poço. E agora ele vai viver uma vida de prosperidade. E agora, em um tempo de bonança, em Gênesis capítulo 39, nós vamos ver uma outra abordagem na história de José. Gênesis capítulo 39, verso 3 em diante. Amém? Diz assim: Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Ok, irmãos, vamos fazer uma pausa aqui. Saímos da vida de dificuldade de José e vamos agora para uma vida de bonança. Satanás, sabendo disso, agora não ia mais tentar José com provações, e agora ele ia tentar José com o quê?
tentações. Ele muda a abordagem dele. Provações não funcionaram? Vamos tentar tentações agora. E assim, continuamos o texto. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José. E, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. E logo, a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém em casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Irmãos, por que José fugiu? Por que ele fugiu? Sabe por que ele fugiu? Porque com tentação não se dá corda, não se bate papo com tentação, não se dá trela, porque pode se tornar uma bola de neve. Se naquele momento José, ao ser parado pela mulher de Potifar, em vez de fugir, ele começasse a conversar com ela e dissesse assim: não, veja bem, espera aí, vamos conversar para nos entender, e ele desse voz à tentação, será que ele iria conseguir resistir? Não se dá voz à tentação, não se dá tempo para que ela se desenvolva, porque se torna uma bola de neve cada vez mais difícil de suportar. E o comportamento na tentação deve ser esse: fugir. Fugir, porque mesmo que ninguém veja você naquele momento de tentação, há um Deus que vê. E nós somos tementes a esse Deus, assim como José era temente a Deus. Nas primeiras tentativas da mulher de Potifar, o que José disse a ela? Isso seria um pecado contra o meu Deus. A questão aqui não é entre eu e você, ou entre eu e o Potifar, a questão é entre eu e Deus. A Deus eu devo prestação de contas. Ele está me observando. O temor de Deus é que faz o cristão permanecer firme e ter força para negar aquilo que a sua carne quer. E, irmãos, quando eu falo de tentação, tentação é muito mais do que aquilo que se pensa tradicionalmente. Tentação é sexo, mas tentação também é gula. Tentação é falar mal dos outros. Tentação é pegar o que não é seu. Tentação é explodir de raiva. Tentação é querer se engrandecer. Muitas coisas são tentações que nós damos espaço na nossa vida. E que elas se desenvolvem, viram uma bola de neve a ponto de fazer
parte de um traço do nosso caráter. A tentação ela vai entrando aos poucos na nossa vida e ela vai se enraizando. Ela vai nos corrompendo. E esse espaço nós não podemos dar ao nosso inimigo. E uma coisa que é certa, que todos nós sabemos, é que nós só somos tentados por aquilo que nós queremos. E Satanás só nos oferece aquilo de errado que ele sabe que nós queremos. E é por isso que nós devemos educar o nosso querer para as coisas santas. Porque se o nosso querer for as coisas santas, não existe um querer profano que possa nos corromper, que possa ser agradável aos nossos olhos. E educar esse querer às coisas santas se chama santificação. É nesse processo que eu e você devemos nos colocar daqui até o dia da volta do Senhor. Nos purificar de todas aquelas nossas vontades ruins. Eu sei que, falando assim, parece até algo utópico. É impossível de acontecer, Felipe, tirar isso da minha natureza. Mas, irmãos, creia que se você educa as suas vontades, as vontades do Senhor, é possível se livrar dessas tentações que te assolam nesse momento. Até usando um dos exemplos de tentação aqui, em relação à gula, por exemplo, essa eu posso dizer com certeza que quando a gente educa o nosso paladar para a alimentação saudável, depois ele não aceita mais o que não é saudável. Quer um exemplo disso? Eu não queria citar esse exemplo específico, mas a Coca-Cola, por exemplo, refrigerante. Quando a gente abandona. 10 anos depois, se você tomar um copo, vai ser completamente desagradável para o seu paladar. O corpo parece que rejeitou assim. Então, tudo isso vem da educação que você mesmo impõe a si mesmo. Irmãos, caminhando para o fim, sei que a hora já avança. Eu gostaria só de, nas minhas palavras finais, dizer que se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que a vida de ninguém aqui foi linear. Sem tentações, sem provações, sem dificuldades, só bonança. A vida de ninguém aqui é linear. A nossa vida é cheia de altos e baixos. A nossa vida não é linear, mas a nossa fé precisa ser. A nossa fidelidade precisa ser. Ela precisa ser inabalável, imutável, não importa o tempo que você enfrente. Você precisa permanecer com as mesmas convicções. Esse é o segredo da vitória. Por quê, irmãos? Para quem está firme na fé, tanto provações quanto tentações, elas te farão, na verdade, ficar mais perto de Deus. Elas terão um efeito inverso daquilo que Satanás espera. Quando ele vier uma prova, uma tentação, você vai se aproximar ainda mais de Deus. Sabe por quê? Romanos capítulo 8, verso 28. É com esse verso que nós fecharemos. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas as coisas, provações, tentações, qualquer acontecimento na sua vida, se você ama a Deus e mantém um relacionamento com Ele, tudo vai contribuir para o nosso bem. Tudo fortalecerá a nossa fé e nos deixará ainda mais apto para viver uma vida no céu. Então é com essa mensagem que eu encerro
as palavras do sermão de hoje, irmãos, e que esse sermão tenha sido útil para a nossa vida cristã, como uma escola em que a gente aprende algo e não esquece mais, e que vamos levar para a nossa vida. Eu vou chamar agora a irmã Rose para cantar o nosso hino final, e em seguida nós ficaremos de pé para fazer uma oração.